Muita gente já está evitando sair às ruas, muitas empresas já estão estudando dar férias coletivas para alguns funcionários públicos e alguns funcionários também já adotaram o trabalho em casa, né? A rotina mudou muito e como o direito do trabalho está acompanhando essa adaptação. É sobre isso que eu vou conversar agora com a advogada Graciane Saliba. Boa tarde, Graciane, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Ana. É um cenário novo, né? É muito novo e principalmente para os empresários é difícil e para quem fica em casa também é difícil. Muda tudo nessa rotina, né? E aí a gente tem várias perguntas, justamente porque tem muita gente indo para home office, tem muita gente que está sendo dispensado do trabalho para poder ficar em casa e as pessoas têm dúvidas em relação a quais são os direitos delas, né, Graciane? O Francisco Santos, de Nova Serrana, conta que trabalha em um supermercado. Ele quer saber se a empresa pode descontar os dias em que a pessoa estiver em casa com suspeita de infecção. Bom, inicialmente é importante a gente salientar o seguinte, saiu uma lei, que é a Lei 13.979, ela é de fevereiro de 2020, foi logo que o pessoal estava vindo da China para como que ia recepcionar. Nessa lei há uma previsão de que as faltas são justificadas, ou seja, não há o desconto, continua com o salário, mas para quem está em quarentena ou isolamento. Então, se ele tem suspeita, é um caso de quarentena. E aí, nesse caso, ele continua recebendo. Se confirmado, aí é um caso de afastamento por doença, ele vai para o INSS a partir do 16º dia. Agora, se ele não tem suspeita, se é simplesmente porque ele está com medo, que algumas pessoas já estão até com esse medo. Ah, eu tenho medo, porque eu estou no supermercado. Se é simplesmente porque está com medo, aí não pode afastar. A empresa poderia sim descontar, porque ele não está nem em quarentena, nem em isolamento. Caso ele tenha algum sintoma de gripe e tenha um atestado médico de que ele está com sintomas e que é melhor ficar em casa, nesse caso a empresa não pode descontar. Nesse caso não pode. E é importante o atestado médico, porque senão como vai comprovar para a empresa? A empresa não pode, nesse caso, parar. Principalmente supermercado, farmácia, que vai continuar nesse período. Ótimo. Telespectadora que preferiu não se identificar, conta que trabalha na parte de uma lavanderia de um hospital. Quer saber se tem direito a algum benefício extra devido ao risco em que ela está exposta nesse momento. Não tem. Nesses casos que a gente tem em hospital, é um adicional que é chamado adicional de insalubridade, que já é previsto para quem trabalha nesse setor de saúde, que é 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Mas não é um direito a mais por causa do coronavírus. Essa ela já trabalha numa área que apresenta risco, como é o caso, por exemplo, de hospitais. Mas isso não é a mais agora nesse período. Ela já recebia esse valor anteriormente. Agora uma pergunta de uma telespectadora de Araxá, que não se identificou. Trabalha em laboratório onde as recepcionistas não recebem insalubridade. Agora, com a Covid-19, eles não forneceram máscara e nenhum outro método de proteção para os funcionários, apenas álcool. Como devemos proceder diante dessa situação? É muito difícil porque é uma pandemia, então o equipamento de proteção individual, como máscara, álcool, que está sendo considerado equipamento de proteção, não quer dizer que garante, inclusive, que a pessoa não vá adoecer. Então, nesses casos, ela continua sem receber o adicional de insalubridade, apesar da exposição a risco, só recebe quem vem na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Então, não é simplesmente surgiu uma doença, já vai receber o adicional. Não tem que haver previsão do Ministério da Economia, que englobou essas normas do Ministério do Trabalho anterior. Ótimo. A Daniela conta que é funcionária pública e quer saber como ficam os salários. Se recebem o mês todo ou eles têm direito de descontar os dias em que as escolas ficaram fechadas. Aí é importante, é o principal ponto que eu acho que a gente tem que comentar. Ontem o governo divulgou, está para sair, ainda não foi formatado, ele vai enviar como projeto de lei ou como medida provisória para que o Congresso analise para poder pagar 50% do salário. É um pacote chamado de pacote anti-desemprego. Aí haveria redução da jornada, redução do salário, consequentemente. Por enquanto a gente não tem esse pacote, ele ainda não veio como lei, o governo anunciou ontem, mas hoje ainda não, até esse momento, ainda não tinha sido aprovado. Por enquanto, os salários continuam sendo pagos normalmente, a orientação é que as empresas continuem pagando, inclusive prefeituras, o Estado, vai continuar o pagamento do salário. Essa determinação, caso saia, ela também pode ser praticada pelas empresas, pelo setor privado? Sim.
E aí, acho que vai mudar tudo pra gente, né? Exatamente. Porque reduzindo a jornada, realmente o movimento diminuiu muito. E se o movimento diminuiu nas lojas, não justifica ficar a pessoa trabalhando às 8 horas. Ou nos supermercados, em tudo vai diminuir. E aí reduziria até 50% do salário. É a medida que o governo está propondo. Além de flexibilização. Ele propôs uma flexibilização para as empresas adotarem teletrabalho, para as empresas utilizarem banco de horas, compensação de horário, para as empresas poderem adotar outras medidas, férias coletivas, até férias individuais. Tá certo, Graciane. Continua comigo aqui no estúdio, porque a gente tem muitas perguntas ainda para responder. E a gente continua falando das relações trabalhistas nesse período em que muitas atividades estão suspensas. Quem continua comigo no estúdio é a advogada Graciane Saliba, que é especialista em direito do trabalho. Graciane, a gente tem vários depoimentos aqui. A Nádia Pereira, a pergunta dela é um pouco maior, eu vou ler. Ela disse que cumpriu o aviso na empresa até o dia 28 de fevereiro. Ela estava marcada a homologação e a firma depositou o valor na conta dela. Só que ela não fez ainda o exame demissional e não recebeu da empresa os papéis para entregar para o seguro-desemprego. Ela estava fazendo bicos de faxina, mas agora está no grupo de risco do corona porque tem diabetes. A empresa disse que até 120 dias, tem até 120 dias para pagar o FGTS e ela está preocupada, porque precisa desse dinheiro para a sobrevivência. Na verdade, a empresa deveria ter pago esse FGTS quando ela pega os documentos dela. É por isso, às vezes, que não foi entregue ainda. Então, é importante, ainda que ela esteja no grupo de risco, ela pode enviar para algum advogado de confiança dela para ela poder dar entrada questionando isso. Porque a empresa não tem prazo a mais para pagar isso. A empresa tem 10 dias após o contrato dela de trabalho. Então, já encerrou em 28 de fevereiro, ela já deveria ter feito o exame, recebido os documentos. E os 120 dias é para poder receber a documentação para o seguro-desemprego. Então, ainda corre o risco dela perder o seguro-desemprego. Tá ótimo. Agora o Francisco de Nova Serrana conta que trabalha em um supermercado e ele quer saber quais são as orientações para que as pessoas com suspeita de gripe, que precisam ir trabalhar e não podem ficar sem receber, devem fazer nesse momento aí de crise do coronavírus. Se ele está com suspeita de gripe, ele não pode ir trabalhar. Ótimo. Ele tem que procurar as autoridades para poder tomar as medidas, inclusive atestado, para poder apresentar na empresa. Ele não deve trabalhar, porque senão o risco de contaminação dos outros funcionários é muito grande. Então, nesse caso, é como a gente comentou no bloco anterior, pela Lei 13.979, o artigo 3º, parágrafo 3º dessa lei, ele fica em período de quarentena, ele continua em casa, recebendo, mas sem trabalhar. É o que a gente chama de falta justificada. É uma interrupção do contrato. A gente tem mais uma pergunta de uma pessoa que preferiu não se identificar. Ela conta que trabalha e que parte do salário dela é por meio de comissão. Como agora, nesse momento, né, as empresas, a maioria estão fechando as portas, ela quer saber como que vai ficar o salário dela. Porque se ela receber só o salário pelo qual ela é contratada para trabalhar em carteira, ela não consegue pagar as contas. Tereza, isso realmente é uma realidade, né? É uma realidade, é uma crise. Eu acho que todo mundo está tendo prejuízo, as empresas estão tendo um prejuízo muito grande. E se for contratada como comissão, isso é um risco. Então, ela tem uma parte fixa e outra parte de comissão. A comissão é uma parte de risco que ela tem. Porque quando ela ganhava muito, ela conseguia bater metas, ela conseguia uma comissão muito alta. E agora, que provavelmente vão ter pouquíssimas vendas ou até nenhuma, ela não vai receber essa comissão. Não há nada nesse momento que a empresa possa fazer, até porque o prejuízo das empresas já é muito grande nesse momento. Exatamente, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também, né, Graciane? As empresas estão também preocupadas com essa situação. O que acontece? A gente tem aí vários estabelecimentos que estão proibidos de abrir e aí existe também uma queda na arrecadação, muitos pagam aluguel e aí às vezes não vão conseguir cumprir com esses compromissos. É um novo cenário que se forma. E aí, como que o direito vai absorver isso? É muito novo para o direito, é difícil até a gente adaptar. A gente está esperando a lei, por exemplo, a gente está esperando a lei do pacote anti-desemprego. Mas e até sair a lei, como que a gente vai fazer? É realmente um prejuízo para todos os setores, empregado e empregador. E aí a gente tem, mas o empregador, ele assume os riscos da atividade econômica. Ele assume os riscos, ele vai ter que pagar os salários, ele vai ter que honrar com esses salários. Mas às vezes ele não vai ter como pagar esses salários. Porque de onde vai vir esse dinheiro? Então, a pessoa, por exemplo, que vive de um aluguel, ela não vai ter como. Então, vai ter um atraso. Então, a gente já deve precaver já, porque realmente há um risco muito grande de atraso de salário. Se não tem como dar férias, que algumas empresas poderiam sim conceder as férias. O que a gente vai utilizar?
A gente fala, por exemplo, férias coletivas, poderia? Realmente a CLT, ela pede 15 dias para dar as férias coletivas. Academias, por exemplo, fechadas em Divinópolis. Então, se elas estão fechadas, onde que esses funcionários vão ficar em casa e o proprietário pagando? É muito difícil. Então, nesse caso, pode conceder as férias coletivas, mesmo fora desse prazo de 15 dias, o que a gente vai alegar é a força maior. E a CLT, que é a nossa legislação trabalhista, ela ainda fala, o que tem que prevalecer é o interesse público sobre o privado. E o público é a gente não ter a contaminação, a transmissão. Então, é melhor a gente conseguir dar férias para os funcionários ficarem em casa nesse momento do que obrigar a trabalhar a ter contaminação. Então, por isso que está sendo aceito férias coletivas e até férias individuais. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada, Graciane. Boa tarde. Boa tarde.